Coloque-se de pé. Silêncio, por favor. Levantem a mão direita e repitam por mim. Eu juro por Deus e pelos homens, julgar este réu todo o potencial de justiça existente em mim. Muito obrigado. Ordem. Promotor de justiça, suas considerações iniciais. Bom dia, nobres jurados. Estamos aqui hoje para julgar isso. Que nós, a acusação, vamos provar para os senhores que ele não passa de um ceifador de vidas, um destruidor de sonhos e do meio ambiente. E que o dever de vocês é condená-lo. Muito obrigado, promotor. Advogado de defesa, suas considerações iniciais. Hoje, neste julgamento, a minha intenção é provar para vocês e mostrar que quem deveria estar sentado nessa cadeira aqui jamais deveria ser ele, a energia nuclear. Eu vou provar isso para vocês. Muito obrigado, advogado. Por a lei, senhor Júlio. A testemunha. Por favor, silêncio. Boa noite, qual é o seu nome? Meu nome é Karen. Por favor, promotor. Boa noite. Senhorita Karen, podemos ver claramente que a senhora não está bem de saúde. Poderia nos dizer o que a senhora tem? Tenho câncer. A senhora tem câncer. Deve ser horrível ter câncer. Quantas vezes a senhora é obrigada a ir ao hospital por semana por causa dessa doença? Eu tenho que ir todos os dias. Todos os dias. A senhora é obrigada a ir todos os dias para tratar desse câncer. Porque, afinal, se a senhora não for, corre o risco de perder a vida. Energia nuclear, por favor, mantenha-se. A senhora poderia também nos dizer se aconteceu, como aconteceu para se acabar de cair deste câncer? Eu morava nas proximidades da usina de Chernobyl e quando ocorreu a explosão, teve uma forte contaminação na cidade e eu fui uma dessas contaminadas, meus familiares, amigos, um chegou até a falecer, perdi meu noivo também. A senhora poderia também nos apontar o culpado por este câncer que você acabou contraindo? Isso é especulação. Protesto legado. Desconsidere essa parte. Obrigado, excelência. E fique claro que a vítima apontou ao réu como devido culpado do câncer que ela possui. Fique claro que por causa do réu, a vítima teve que deixar sua casa, deixar sua cidade e hoje é obrigada a sobreviver todos os dias de um câncer que ele causou. A senhorita Karen, ela perdeu sua família, perdeu seus amigos, perdeu seu noivo. E o pior de tudo, senhoras e senhores, é que temos que dizer que ela teve sorte. Sorte por estar viva. Porque outras milhares de vítimas não tiveram essa sorte. Outras milhares de vítimas foram assassinadas. Assassinadas sem chance de nem mísero tratamento. Obrigado, promotor.
Agora, de defesa, por favor. Perguntas. Senhorita Karen, uma única pergunta e acredito que seja essencial. Como que a senhora trata o seu câncer? Com radioterapia. Radioterapia. Por uma breve explicação, a radioterapia ela é justamente um tratamento para o câncer feito por ele, a energia nuclear. Ou seja, ela só está viva pela pessoa que ela está condenando. Como assim? Senhorita Karen, eu acredito que eu realmente lamento muito o seu câncer, mas a senhora buscou, descobriu algum outro tratamento que seja alternativa a não ser a radioterapia? Não. Muito obrigada, senhorita. Viram? E aí? É lamentável, realmente, que a senhorita Karen tenha contraído ou tenha ficado sujeita a esse câncer de um modo tão drástico. Mas será que foi mesmo culpa dele? Porque acredito que ele sozinho não faz nada. E ela vai sobreviver como agora? Como que ela vai tratar o câncer sem a radioterapia? Pode condená-lo, mas ela também vai ficar condenada à morte. Obrigado, senhora. Agora, dentre ao júri, testemunha da acusação. Testemunha da defesa, senhor Francisco. Então, por favor, senhora advogada. Bom, senhor Francisco, muito grato pela sua presença nesse dia de hoje, nessa audiência. Senhor Francisco é um geógrafo e mora na Europa, certo? Isso. Então, senhor, será que você poderia me falar sobre as condições de relevo e as usinas nucleares que tem lá na Europa? Olha, as condições para outros tipos de recursos hídricos é muito difícil. É complicado como vocês aqui no Brasil, por exemplo, que tem recursos hídricos fortíssimos e trabalham com usinas hidrelétricas. Então, onde eu moro, eu não vejo outra alternativa a não ser a usina nuclear mesmo. E o senhor se sente seguro? Ah, totalmente. Muito obrigada. Ô, filho, o senhor Francisco, aqui é a nossa testemunha, ela mora na Europa. A Europa é nítido que ela tem um relevo que não dá para ter uma hidrografia, não dá para ter como é que eu posso dizer, uma usina hidrelétrica. Não tem queda d'água, vai fazer como? A Europa é um país desenvolvidíssimo. País não, desculpa, continente desenvolvido. E aí? Vai acabar com toda a energia nuclear que tem lá, o quê? 75% da energia da Europa é nuclear. E aí, vai parar? Vai retroceder? Assim, do nada, condenando. Como que se faz? Será mesmo que é realmente certo condená-lo? Ou melhor, será mesmo que tudo que acontece é culpa dele? Porque uma usina não se constrói sozinha. Ele está lá, ele serve para ser estudado. Será que é ele mesmo que causa tudo isso? Obrigado, senhora advogada. Senhor promotor, por favor, pergunta. Vou perguntar novamente. O senhor realmente se sente seguro em morar tão perto de tantas usinas nucleares? Sim. Basicamente, a Europa inteira tem como fonte de energia a nuclear, correto? Correto. Agora eu te pergunto, e o lixo radioativo? Que todas as usinas nucleares produzem, sem exceção